volta ao vivo com o tema Manifestações 2013. Está aí na sua memória recente, quando em junho daquele ano, milhares de pessoas foram às ruas querendo mudanças. O movimento teve grande mobilização e mostrou a força das redes sociais. Passados 2 anos, quais as heranças? Participe com a gente, comente pelo Twitter, Facebook ou telefone. E aí, Lucas, quais são as heranças aí? O que se esperar pós-manifestações? Pois é, eu acho que isso ainda está em aberto, né? A gente ainda tem alguns legados do junho de 2013 que ainda não se consolidaram. Então, por exemplo, você teve outras manifestações que aconteceram depois, que eu acho que foram despertadas por junho de 2013, mas você teve também outros movimentos interessantes na sociedade brasileira. Desde uma maior participação e mobilização política, as pessoas tendem a conversar mais sobre política no trabalho, em casa, com os familiares, com os amigos. Eu acho que isso, do ponto de vista democrático, é um ganho para a sociedade brasileira. E eu acho que tem outros saldos ainda em aberto. Por exemplo, a ideia da representação no Congresso Nacional. Eu acho que algumas pautas ainda estão pouco sintonizadas com as demandas que estão surgindo, as novas demandas, principalmente dos jovens, que estão pedindo mais democracia, né? Eu me lembro que tinha um manifestante, uma foto muito emblemática do junho de 2013, que era um manifestante com a Constituição na mão. Eu achei aquilo muito interessante, porque a ideia de que a democracia, ela pressupõe uma dinâmica. Então está havendo uma dinâmica. Os direitos que se pleiteou nos anos 80, no momento da Constituição, eu acho que eles, de alguma forma, já começaram a ser consolidados. Estão em vias de consolidação. Mas a democracia pressupõe sempre novas demandas, né? O sistema se oxigena, então tem novas pautas, principalmente ligadas à questão do direito à cidade, mobilidade urbana, mas também outros temas ligados à qualidade dos serviços públicos, o próprio tema da corrupção. Então, você tem ali uma gama de novas demandas da sociedade que eu penso que as instituições ainda não conseguiram processar devidamente. Mas é a dinâmica da democracia, o jogo é esse, né? Conforme vão surgindo novos movimentos, né? Novas dinâmicas no âmbito da sociedade. Por exemplo, nos anos 80, quando foi feita a Constituição, ninguém pensava em internet. Hoje, várias políticas públicas são feitas via internet. Um estudante que vai fazer sua inscrição para um exame para entrar na universidade, ou mesmo um cadastro que é feito por via da internet, um concurso público que você faz a inscrição pela internet, enfim. Você tem ali a própria portal da transparência. Então, a democracia, ela tem uma dinâmica nova, que é a dinâmica da comunicação de massa, de uma sociedade que é mais complexa. Até o próprio processo eleitoral, né, se a gente for pensar, ele foi diretamente voltado mais para o jovem, pensando até já nessa questão da manifestação, por ter sido o jovem ali, né, tão engajado nesse processo. As campanhas que tivemos, né, no período eleitoral aí, foram campanhas com uma linguagem com acesso mais fácil, pensando até nessa questão que você colocou aí de redes sociais. Exatamente, Simone. Você teve uma linguagem, né? Exato. A linguagem nova da internet, ela pauta não só as campanhas políticas, mas a própria comunicação, a propaganda. Eu acho que os artistas também, todos têm que se organizar e se manifestar pela internet. Então, a internet é uma nova linguagem. E ela pauta, inclusive, se a gente reparar o que foi a linguagem das campanhas eleitorais de 2014, elas usaram e abusaram dos recursos e das linguagens da internet, tentando captar um pouco essa forma de pensar do jovem. Eu não sei se eles foram bem-sucedidos, mas a minha avaliação é que a internet passa a ter um protagonismo, sendo que ela é uma linguagem feita por gente mais jovem. E ela passa a pautar não só a televisão, mas como rádio e a política também, saindo da esfera da comunicação. Dentro da política, você tem ali uma forte influência. Os analistas, os especialistas em marketing político, os políticos, estão de olho no que é dito nas redes sociais. E eles também estão aprendendo a usar redes sociais. Porque é tudo muito novo, né? Exatamente. Ô Mariana, para você, assim, o que você esperava pós-manifestações, principalmente pós-junho 2013?
Eu esperava exatamente mais participação das pessoas na vida política do país, com certeza. Isso que você falou do fato dos programas eleitorais terem que se basear mais nos interesses da juventude, isso é verdade, porque, querendo ou não, os jovens eles começaram a discutir mais sobre política e começaram a ter noção de que eles podiam ocupar os espaços, que antes parecia que o povo brasileiro jamais ocuparia, porque era um povo acomodado, né? E também sempre colocavam muito para o jovem que o jovem tem que deixar a opinião dele para segundo plano. Por exemplo, não, você é jovem ainda, calma, quando você for mais velho, você tem tempo, você vai mudar de ideia quando você crescer. E, na verdade, não é isso que os jovens querem, né? O jovem quer colocar a opinião dele mesmo. Então, acho que no pós-junho de 2013, tanto esperávamos como aconteceu, que os jovens eles estão colocando mesmo a sua opinião. Estão colocando mais opinião, estão participando mais dos espaços, estão formando mais grêmio, estão participando das entidades, né? Então, o próprio movimento estudantil em si, ele está conseguindo se organizar de uma forma melhor depois do junho de 2013, porque a juventude ela está mais disposta a discutir essas questões. Legal. Diego, e para você, assim, que esteve lá cobrindo também diretamente, o que foi inesperado, assim, nesse processo todo, das pessoas? Eu estava pensando sobre essa resposta o tempo todo. Assim. Mas eu acho que o que era inesperado era a manifestação do outro dia. A gente sempre falava assim, não, tá bom, cresceu muito e agora vai ter um momento de refluxo. Porque quem já estava acostumado, né, com o que acontecia nos movimentos sociais era isso, assim. Tinha uma manifestação um pouco maior e começava a diminuir, mas junho não diminuía, né? Uhum. Ele crescia após cada manifestação, então cada nova manifestação era uma surpresa. A forma como as coisas cresciam e a resposta que o governo dava a isso também era sempre uma surpresa, né? Inclusive, a forma como o aparato militar se organizou e como os manifestantes se organizaram. Acho que teve um grande ganho aqui em Belo Horizonte, que foi a criação da Assembleia Popular Horizontal, que funcionou durante muito tempo. Depois das manifestações, que foi uma forma do movimento se organizar, né? Por meio de democracia direta, né? Com todo mundo tem voz e voto, todo mundo pode participar. Então, essas formas de organização populares foram ganhos gigantescos, né? E aspectos, assim, negativos, vocês já colocaram alguns, né? Queria que vocês destacassem, assim, colocamos muitos aspectos positivos das manifestações, mas quais foram os negativos que vocês se identificam diretamente? Bom, eu identifico um aspecto negativo, foi a profusão de pautas, né? Em alguns momentos a gente beirou o limite de sair das regras democráticas, por um lado. Por outro lado, o próprio Estado brasileiro também se excedeu no limite das regras, eu acho que ele transcendeu isso, do ponto de vista da repressão policial. Agora, a gente tem que discutir, sempre quando o jovem toma posição política, ele tende a ser criminalizado, hostilizado ou infantilizado. Isso é um problema. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo o protagonismo dos jovens, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do consumo, da política, a gente não pode criminalizá-lo. Por exemplo, numa proposta que diz que agora vamos reduzir a idade penal. Então, eu penso que tratar o jovem na sua especificidade é o maior desafio de qualquer democracia. Acho que desde dos tempos antigos é que se discute o problema da juventude. Que a juventude representa o novo, a mudança, que eventualmente pode ser a incerteza. Agora, eu acho que teve um aspecto negativo das manifestações de junho, foi exatamente você, em alguns momentos, abrir mão da democracia. Que eu acho que a democracia não é só uma regra, não é só um jogo que se joga. A democracia é também um valor. O valor da democracia, ele é fundamental e a gente tem que preservá-lo. Quando a gente sai do limite da democracia, a gente entra num tipo de regime ou num tipo de sistema que é pouco claro e que aí você não tem a possibilidade de ter direitos garantidos. E quando a gente abre mão dos nossos direitos, a gente entra num lugar que não é legal. Num escuro, né, na verdade. Vou deixar vocês pensando, tá? Para responder no próximo bloco. Vamos ouvir mais música, gente? Hoje, Trio Canapé aqui trazendo um som super bacana pra gente. O que vocês vão apresentar aí agora? Vamos tocar aqui agora uma sequência também de forró, pé de serra, né? Algumas músicas também da MPB. E espero que vocês gostem. É uma música que a gente sempre toca no show e todo mundo gosta. É legal. Bora lá, então, Trio Canapé, hoje no Caleidoscópio. Bora lá.
bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no meu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, e eu já escuto seu sinal. Tu vens, e eu já escuto seu sinal. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir. Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade sem fim. Se um dia você se lembrar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar você caía no choro, eu chorando pela casa, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Vai usar, vai usou, vai usar, vai usou. Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou gostar. Eu fui nas asas de um passarinho. Eu fui nos beijos de um beija-flor. Eu fui nas asas de um passarinho. Eu fui nos beijos de um beija-flor.